Olá pessoal, meu nome é Aldo Moura e nós iremos trabalhar com vocês a disciplina de Lógica de Programação. Essa disciplina nós teremos 4 encontros e em cada um nós estaremos aprofundando cada vez mais o conteúdo dessa disciplina. No primeiro encontro, nós iremos trabalhar o conteúdo sobre conhecer os princípios da lógica de programação algorítmica. Para que vocês possam entender melhor o contexto da nossa disciplina, precisamos entender um pouco sobre o sistema computacional. O sistema computacional é um conjunto de elementos que se articulam, para que possa haver o processamento de dados eletrônicos. Nós temos procedimentos, telecomunicações, banco de dados, pessoas e 2 elementos que provavelmente vocês já conheçam bem. O hardware, que são os equipamentos de computadores, teclados, monitores, mouse, e software, que são programas como um site, jogos, um controle de estoque de uma loja comercial, um controle de uma escola, de um restaurante. É sobre o software que nós iremos estar dedicando a nossa disciplina. O processamento de dados, que é informatizado através do software, ele tem 3 etapas: entrada, processamento e saída. Na entrada é onde os dados necessários ao processamento são inseridos. Entra dados, eles são processados e saem informações. Então temos as etapas de entrada, processamento e saída. Para que aconteça essas 3 etapas, então nós temos um programa, um software, que está dizendo ao computador em que momento e como as entradas ocorrerão, quais os processamentos necessários para que o dado seja transformado em informação e, por fim, a informação processada ela é saída, é exibida para os usuários. Nessas 3 etapas, o software, então, está controlando. A maneira com que o ser humano instrui o computador, ela é diferente da maneira com que um ser humano instrui outro computador. Quando o ser humano está instruindo o computador, ele está comunicando alguma coisa para outra pessoa. Quando o ser humano está instruindo o computador para que ele execute um processamento, ele também está comunicando alguma coisa para o computador. Dessa forma, nós precisamos aprender como é que o computador entende essa comunicação. É uma forma diferente da do ser humano. O ser humano se comunica com outro ser humano através de uma linguagem natural. Português, inglês, alemão, francês. Mas o computador é diferente. Ele é um equipamento eletrônico, tem as suas limitações. Então, as instruções que nós passamos para o computador, ele é realizado de uma forma específica. E existem linguagens específicas para que possam ser passadas as informações para o computador. A maneira como as instruções são organizadas para nós instruirmos o computador é chamado de lógica de programação. É o que nós iremos trabalhar na disciplina. Lógica de programação. Vamos aprender a lógica com que as instruções são passadas para o computador. Basicamente, a lógica de programação ela pode ser representada de 2 maneiras. Através de fluxograma, que é esse desenho que vocês estão observando aí do lado esquerdo do slide, ou através de algoritmo, que é esse texto que está no lado direito da tela. Essas 2 representações, elas são idênticas. Tanto o fluxograma como o algoritmo, eles estão fazendo o mesmo processamento, que neste caso, está havendo a entrada de 2 números, esses números estão sendo somados e armazenados na variável soma, e por fim está sendo exibido a soma para o usuário. A primeira forma, fluxograma, os comandos são representados em forma de símbolos. Por exemplo, esse primeiro e último símbolo do fluxograma são chamados de terminador. Ele indica o início e o fim do fluxograma. Da mesma forma, no algoritmo, existe uma palavra que determina o início, que é a palavra início, e fim, que determina o início e o fim do algoritmo. O segundo e o terceiro símbolo são símbolos de entrada de dados. Então, este símbolo primeiro está dizendo entre com o número 1. O segundo símbolo entre com o número 2. De forma análoga, nós temos no algoritmo 2 palavras,
que é a palavra leia, que indica o quê? Leia o número 1, leia o número 2. Então, uma forma é através de símbolos e outra forma são através de palavras. Nós iremos trabalhar a disciplina a forma algorítmica, que é uma forma mais recente de representar a lógica de programação. A primeira coisa que nós precisamos aprender quando vamos fazer um algoritmo é que ele vai transformar dados em informação. Então, precisamos aprender como é que os dados são representados no algoritmo. No algoritmo que você está vendo, na tela, nós temos dados que são variáveis e dados que são constantes. Por exemplo, o objetivo desse algoritmo é calcular a média aritmética entre duas notas. A média eu não sei de antemão qual é o valor, depende das notas inseridas. Já o número 2, desde que eu esteja calculando a média para duas notas, sempre será 2. Então ele é um dado constante. Enquanto que eu digo que nota 1, nota 2 e média são dados variáveis. No algoritmo, sempre nós temos dados variáveis e dados constantes. As variáveis, nós precisamos representar e declarar estas variáveis no algoritmo. Para isso, nós utilizamos o comando var, colocado logo no início do algoritmo. Após esse comando, nós colocamos as variáveis, as regras para a construção de variáveis. Você encontra no caderno da disciplina, mas terá que ser começado com letras, não pode começar com número, não pode ter acentuação, não pode ter espaço. Nesse caso, eu estou colocando nota 1 para representar a primeira nota, nota 2 para representar a segunda nota e média para representar a terceira nota. Após a definição do nome de cada uma das variáveis, nós definimos o tipo de dado que essa variável vai representar. No nosso caso, eu coloquei real, porque o tipo real serve para representar dados que têm decimal. A nota pode ter 4,5, 7,5, 8,5. Então, uma vez que o dado possa ter número fracionado, nós definimos ele como real. Outros tipos de dados vocês encontrarão também no nosso caderno da disciplina. Os dados constantes, eles não precisam ser representados, embora algumas linguagens o exijam. No nosso caso de algoritmo, eles simplesmente são colocados no algoritmo e não precisa ser declarado de antemão. Após declarar todas as variáveis, nós passamos para o corpo do algoritmo, onde nós temos a palavra início, definindo o início do algoritmo, e no final a palavra fim, definindo o final do algoritmo. Toda a lógica de programação ela é escrita entre esses dois comandos, início e fim. Iremos começar vendo o comando de entrada de dados. Todo dado que vai ser inserido no computador, ele deve ser inserido através do comando leia. Nos slides que estão sendo, na tela que está sendo apresentado, você vê o comando leia e a sintaxe. A sintaxe representa a forma correta do comando ser escrito. Neste caso aí é leia, e entre parênteses eu tenho o nome da variável. Eu vou definir o nome da variável que vai ser lida. Neste algoritmo que se segue, nós temos dois comandos leia. Um para ler o primeiro número e outro para ler o segundo número. Eu estou instruindo o computador a, neste momento que ele foi executar este comando, ele dê uma pausa e aguarde que o usuário digite uma informação, que nesse caso vai ser o primeiro número. O segundo comando, da mesma forma, ele vai parar o computador, ele vai parar o programa, aguardando que o usuário digite o segundo número. Então, sempre que encontra o comando leia, o computador para e aguarda a entrada de dados. O outro comando que nós estamos vendo agora na tela é o comando chamado de atribuição. Existem dois símbolos que podem representar esse comando. Dois pontos igual, sem espaço entre eles, ou então o sinal de menor que e hífen, também sem espaço entre eles. Esses dois comandos significam a mesma coisa, atribuição. A sintaxe é que, antes do
comando de atribuição, eu coloco uma variável e após o comando de atribuição, eu coloco uma expressão, que pode ser uma expressão aritmética, uma constante mais uma variável, duas variáveis, duas constantes. E aí nós vamos aprender a fazer várias expressões para ser atribuída a variável. O que é que esse comando faz? Ele resolve a expressão que está do lado direito e armazena o resultado, ou seja, atribui o resultado à variável que está do lado esquerdo. Então, nesse comando de atribuição que está no algoritmo, nós temos número 1, a variável número 1, o sinal de adição, número 2. É uma expressão aritmética, onde ele vai somar o conteúdo da variável 1 com o conteúdo da variável 2 e o resultado vai armazenar na variável soma. Então, sempre que nós queremos atribuir o resultado de uma expressão a uma variável, nós utilizamos o comando de atribuição. Por fim, nós temos o comando escreva. Na verdade, ele pode ser escreva ou escreval. Na prática, quando eu estiver mostrando a ferramenta, eu vou mostrar a vocês a diferença entre usar o comando escreva e escreval. O objetivo desse comando é para saída de dados. Você vê aí o comando, a sintaxe dele é o comando escreva, e entre parênteses eu posso ter um texto e o nome de uma variável. Você veja que a palavra texto e nome de variável está em colchete, ou seja, é opcional utilizar um ou outro. No exemplo que nós vimos em tela, eu só coloquei o quê? Escreva e entre parênteses o nome da variável. Significa que quando esse comando for executado, vai ser exibido o resultado armazenado pela atribuição na variável soma. Então, nós vimos o comando leia para a entrada de dados, a atribuição que vai ajudar no processamento e escreva para a saída de dados. Vamos para a prática. Nesta parte prática, nós vamos conhecer um pouco da ferramenta e mostrar como fazer um algoritmo. Maiores detalhes sobre a ferramenta vocês encontram no caderno da disciplina e lá também tem a indicação de um vídeo para que vocês possam assistir e aprender melhores detalhes sobre a ferramenta. Mas se você já trabalhou com algum sistema de Windows, algum programa para o Windows, você vai rapidamente se identificar com a ferramenta visual. Nós temos inicialmente a barra de menu, com as opções da aplicação, logo abaixo a barra de ferramentas, e essa parte onde está escrito aqui o algoritmo, é a janela de edição. Todo algoritmo ele tem uma estrutura que começa com o nome do algoritmo, alguns comentários que você pode colocar, a seção de declaração, onde temos o comando var, depois vem início, a seção de comandos, onde você escreve os comandos que deseja para editar, e por fim, o comando que finaliza o algoritmo, que é fim algoritmo. Vamos editar nosso primeiro algoritmo. Vamos primeiro declarar as variáveis. Vou colocar aqui nota 1. Lembrando que no caderno da disciplina você encontra explicação sobre indentação. É onde nós colocamos sempre os comandos deslocados da margem para que haja uma organização e uma melhor visualização do algoritmo, dos comandos. Colocar nota 1 e dizer que era do tipo real. Nota 2, também do tipo real. Média, do tipo real. Declarei 3 variáveis. Agora eu vou escrever os comandos de entrada. Começar com leia, nota 1, leia, nota 2. Esses são os comandos de entrada. Vou colocar agora o comando de atribuição para que eu possa armazenar na variável média a média aritmética. Variável média, atribuição, nota 1 mais nota 2 dividido por 2.
E por fim vou colocar o comando de saída. Escreva média. Então, recapitulando, nós temos duas entradas, que serão a nota 1 e nota 2, o processamento da média e, por fim, a exibição da média. Para executar o algoritmo, você pode apertar a tecla F9 ou o ícone executar, que fica próximo no ícone que tem um reloginho na tela. Você apertando nesse ícone, vai começar a execução do algoritmo. Aparece uma tela preta e o comando para. Ele está parado porque ele está exatamente executando o comando leia nota 1. Está aguardando a digitação da primeira nota. Vamos colocar 8 e apertar a tecla Enter, finalizando esta entrada. Novamente o computador está parado, aguardando o que? O segundo comando leia, que é da nota 2. Vamos colocar 6. Apertar Enter e o computador exibiu aqui, ó, o número 7, que é exatamente a média entre a nota 8 e a nota 6. Na janela que fica abaixo da janela de edição, nós temos também todas as variáveis, o tipo e os valores que elas foram armazenando. Gostaram da execução do algoritmo? Vamos fazer mais umas alteraçõezinhas. Eu posso intercalar comando de entrada com comando de saída. Quando o computador estava esperando a digitação da primeira nota, a tela preta estava parada e a gente não sabia exatamente o que era para fazer. Nós sabíamos que nós fizemos o programa, o algoritmo. Mas se outra pessoa estiver executando o algoritmo, não sabe o que é para fazer. Então eu vou colocar, antes do primeiro comando leia, um comando escreva e um texto, entre aspas, digite a primeira nota. Fazer a mesma coisa antes do segundo comando leia. Escreva, digite a segunda nota. Vamos executar agora. Veja que antes da pausa para aguardar que o usuário digite a primeira nota, ele executou o comando escreva, com o texto digita a primeira nota. E assim fica muito mais fácil do usuário saber o que o computador deseja. É assim que nós instruímos o computador. Vou colocar a nota 10. Eu sei que vocês são bons alunos, só vão tirar notas boas. E na segunda nota vou colocar 8. Dá Enter. Ele agora colocou 9, que é a média entre 10 e 8. Será que podemos melhorar ainda mais o nosso algoritmo? Sim. Vejamos. No último comando escreva, antes da variável média ser escrita, eu vou colocar um texto. Vou colocar assim, ó, sua média é... E como nesse comando escreva tem dois elementos, o texto mais a variável, nós precisamos separar com vírgula. Vamos executar agora. Digita a primeira nota, colocar 8. A segunda nota vou colocar 5. E aí ele escreveu, ó, sua média é 6,5. E assim nós conseguimos fazer o algoritmo mais bem elaborado. Por fim, existe uma outra forma da gente também executar o algoritmo. Na barra de ferramenta tem um íconezinho próximo de um pincelzinho mágico que é executar o algoritmo no modo DOS ou no modo Windows, no modo janela. Se você apertar ele e executar o algoritmo novamente, ele executa de uma maneira diferente, como se fosse janela do Windows. Então nessa janela está dizendo, ó, leitura de dados. Entre com o valor da nota 1. Vamos colocar 5. Outra janela, entre com o valor da nota 2. Vamos colocar 8. Quando apertar OK, aí ele mostra na janela de execução
toda a execução do algoritmo mais a resposta. Sua média é 6,5. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado também bastante de algoritmo. Aprendam a executar o algoritmo, a fazer a ferramenta, e na próxima semana aprenderemos mais sobre expressões matemáticas.